A Bíblia vai nos dizer que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Isso daqui que eu estou vivendo é um sonho. E para chegar até aqui eu costumo falar que só não passa quem desiste. Graças a Deus eu sempre tive o apoio da família comigo, né? Isso foi muito importante em toda a minha trajetória. E eles sempre me ensinaram que eu devia ter dedicação e perseverança, um dos pontos importantes, né? A gente sempre ensinou para ele, né, responsabilidade e foco. E como ele disse, desde o ventre, eu sempre conversava com ele e falava para ele: filho, você é a estrelinha que veio para brilhar e fazer a diferença. Aí até hoje ele ainda fica meio envergonhado, porque eu sempre estou falando. Quando ele fica meio triste com alguma coisa, eu estrelinha. E assim a gente está sempre, estou sempre lembrando para ele. Eu sempre tive esse sonho de ser policial. Meu pai foi passado para mim, né? O meu pai, que ele sempre quis ser policial também, só que naquele tempo as oportunidades não foram tão grandes para ele. Então aquilo sempre martelava na minha cabeça e ele sempre foi muito meu exemplo, né? Então eu via uma possibilidade de não só correr atrás desse sonho que estava dentro de mim um pouco ainda, né? Como também dar orgulho para minha família, para meu pai, para minha mãe, para minha esposa. Então aí foi quando eu comecei quando virou a chave, né? E aí eu comecei a estudar para concurso, comecei a pesquisar, comecei a ir mais longe sobre os materiais, comecei a ver como que trilhava esse caminho até chegar à aprovação. Foi quando eu conheci o Projeto Caveira. O Projeto Caveira me mostrava ali aonde eram os meus pontos fracos, aonde eu deveria melhorar. Então a minha pontuação foi aumentando. Então a pontuação aumentando, eu fui ver que aquilo dali era possível. E quando eles lançaram a plataforma de questões, aquilo dali me ajudou bastante. Então, quantas mais questões eu fazia, eu via que a nota do simulado aumentava e eu começava a pegar o jeito do que era fazer concurso. Tinha algumas pessoas ali que iam comigo para esse madrugadão, que era começar umas 11, 10 horas da noite e virar o dia estudando, que foi quando meu pai gravou um vídeo. Aí nesse dia, eu tava saindo para... Foi um dia que ele virou à noite, né, estudando, né? Só que esse virar à noite, eu pensava que meia-noite ele ia parar ali e pronto, né? Quando eu acordei já era 4h30 da manhã para me arrumar para ir trabalhar. Só vi o barulho, que eu fui olhar, era ele. Falei, vou fazer um vídeo. 4h37 da manhã para ir pro trabalho. Olha aqui, quem tá aqui ainda desde ontem estudando, né, pra prova. Meu Deus do céu. Isso aqui é só pros fortes mesmo, viu? Bora. É assim que chega lá. É. Parabéns, meu garoto. Obrigado. Tamo junto, vamos lá. Ele ainda estava estudando até essa hora. Isso que eu acho que, se eu não me engano, tinha começado umas 9 horas da noite, né? Aí virou a noite, 4h30 da manhã ele estava estudando ainda. Eu estava estudando ali, chega que estava com o olho meio baixo, mas a vontade dentro de mim, ela era mais grande do que o sono. Eu sempre falo que antes de chegar à aprovação eu tenho que falar um pouco das reprovações também. Foram 5 anos de estudo, desde os meus 19 anos, e eu já tive 14 reprovações. Rapaz, eu só passei na carteira de habilitação só. Reprovei em 14 concursos e foi quando veio a primeira aprovação, que foi na Polícia Penal de Minas Gerais. Só que eu passei um pouco fora das vagas, né? Mas foi muito importante, porque ali eu segui nas outras etapas, eu pude ver como é que era as outras etapas, eu pude ver que aquilo era possível, que aquele sonho ele ainda estava vivo. E aí depois dali eu reprovei na Polícia Penal do Distrito Federal. Foi um baque muito grande porque foi uma prova que eu me dediquei, né?
Foi uma prova que eu estava querendo mesmo aquela aprovação. Mas a Bíblia vai nos dizer que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então, depois dessa reprovação, eu fiquei por um ponto na Polícia Civil do Goiás agente, cargo de agente, né? Então, logo em seguida veio Polícia Civil do Goiás escrivão, que foi quando eu logrei êxito, passei, fiz todas as fases. Só que aí foi uma grande questão, porque eu já tinha feito exame médico, já tinha passado na prova, já tinha passado na redação, já tinha passado no TAF e faltava o psicotécnico. Só que o psicotécnico era no mesmo dia da prova da Polícia Militar, do Distrito Federal. E aí eu tinha que viajar para Goiânia e ver se vinha correndo para Brasília para fazer a prova. Só que pedi o apoio da minha família, pedi a opinião deles e eu vi que não seria possível aquilo. E aí foi quando veio uma das maiores decisões que eu tive que tomar na minha vida, que eu precisei mais uma vez do apoio deles e eles me instruíram. Foi quando eu abandonei o concurso da Polícia Civil do Goiás, na última fase já. Eu ia ser convocado para o curso de formação, se eu tivesse sido aprovado no Psicotec, já estaria trabalhando, né? Já foi convocado. E eu abdiquei daquele concurso e fui fazer a prova ainda da Polícia Militar do Distrito Federal. E graças a Deus logrei êxito, fui aprovado e só esperando a convocação agora. Eu vejo hoje que o estudo ele é crucial na vida da pessoa, né? E que eu sempre falava para ele, melhor você se dedicar agora, por exemplo, o caso dele foi 5 anos, né? Melhor ele dedicar agora esses 5 anos, abdicar tudo, né? E focar só no estudo, porque ele vai ter aí, vamos dizer que ele vai viver 100 anos, vai ter esses 80 anos para frente só de alegria, né? Muitas vezes eu batendo no quarto e falando, filho, chega, vai dormir. Pelo amor de Deus, não tem ser humano que aguenta isso não. Aí ele, mãe, você me ensinou que tem que ter foco. Então, para me chegar lá, eu tenho que lutar. Então, isso é o que eu sempre, nunca vou esquecer. Toda vez que eu falava, chega, filho, você tá cansado. Aí ele, vem cá, me dá um abraço que me fortalece. Aí eu sempre abracei ele, então vai. Muitas vezes ficava deitada chorando e falando, meu Deus, é muito cansaço, meu filho aguentar tudo isso. Mas hoje, por honra e glória do Senhor Jesus, valeu a pena. Então, assim, quando ele decidiu seguir esse caminho, ele falou, é o meu sonho, então tá bom. E desde então, eu tive que ter essa paciência de esperar esse momento dele. Para mim não foi difícil porque eu vi que era realmente o sonho dele, né? Então eu tinha que ter essa paciência toda. E o melhor ainda é porque, apesar do tempo dele ser muito curto, ele ainda tinha uns momentos em que ele ia ali, oi amor, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Então, tipo, ele sempre tentou me incluir, mesmo eu sabendo que não tinha muito tempo, né? Então, ver a felicidade dele era a minha felicidade. Ele chegava em casa, ele não descansava, tipo assim, vou dar uma horinha aqui pra poder descansar, pra poder continuar, né? Não, ele sempre foi assim, tem que fazer, então bora fazer. Então ele saía do trabalho 2 horas, chegava aqui 3 horas, fazia um exercício físico, que ele sempre foi ele sempre gostou de correr, então ele ia lá, corria, fazia um exercício físico, voltava e estudava até meia-noite. Muito orgulho, né? Muito orgulho mesmo, porque eu falo para ele que isso até me incentivou muito me incentivou demais a não desistir de nada também, sabe? Eu aprendi muito com ele, né? Mas uma das coisas que eu aprendi foi essa determinação de nada cai do céu, tudo é bem complicado, né? Tudo é bem difícil, mas se você focar numa coisa, você consegue. Inexplicável, nem sei como explicar, porque é uma alegria muito grande, né? Saber que tudo que é um sonho dele, né? Então, eu sempre falei para ele, quando ele foi fazer faculdade,
mãe, será o que eu faço? Fez uma reunião com a gente, comigo, o pai dele, o que eu faço, qual que é melhor? A gente sempre falou para ele, faça o que é melhor para você, porque não se torna trabalho, se torna prazer. Então, o que é bom para você é bom para nós. Então, o sonho dele para nós é tudo, né? E a gente, cada dia mais feliz de saber que ele é focado e está sempre em busca, né? Quando eu vi o auxílio que o Projeto Caveira proporcionava, quando eu entrei na plataforma e vi aquele diferencial, a organização na plataforma, isso me chamou bastante atenção. E aí eu fiz o primeiro simulado deles e foi horrível a minha nota. Fiquei até triste, chorei, mas quando eu fui fazer algumas questões de algumas provas, eu pude perceber que aquele era o nível da prova. Então o diferencial deles é isso, porque algumas pessoas até em grupo falam que eles exageram um pouco nas questões, formam questões mais elaboradas. Mas isso foi o diferencial, porque essas questões elaboradas fez com que eu tivesse pronto para qualquer nível que a prova viesse, que foi o nível da prova da PMDF, que as pessoas costumam falar que foi uma das mais difíceis do Instituto AOCP, né? Então essas questões elaboradas fizeram com que eu lograsse êxito nessa aprovação. Não, a plataforma é tranquila demais de acessar, você baixa o simulado, você baixa o gabarito, você vê comentários de professor, isso é muito importante porque se você tiver com dúvida em alguma questão, você procura ali ver onde é que foi seu erro, você sana a sua dúvida ali com os professores, você pode mandar mensagem também que eles respondem lá. Então é de fácil acesso, plataforma bem organizada, ficou ainda mais fácil de mexer, ficou ainda mais fácil porque o concurseiro ele precisa de tempo, né? O tempo para o concurseiro é muito importante. Você já está com material preparado, você já está com o que você vai fazer no dia a dia. Então isso proporcionou um grande avanço. Então você que está na luta aí, não desista, prossiga, porque pode parecer árduo o caminho, pode parecer difícil, às vezes a vontade de desistir bate na porta, mas quando você olha para sua família e vê o olhar de orgulho, quando você chega onde você quer chegar e você olha para trás da tua trajetória, nada disso foi em vão, tudo vale a pena, chegar até aqui vale muito a pena. Projeto Caveira, obrigado pelo apoio, obrigado pelas questões, pelos simulados, vocês foram essenciais também na minha aprovação e eu recomendaria vocês 1000 vezes, porque foi um grande diferencial mesmo até chegar aonde eu estou. Muito obrigado.